Meu nome é Samuel Sardon e esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo publicar diariamente aqui no YouTube, que visam tão somente trazer para você a leitura de uma pequena porção diária da Palavra de Deus, a Bíblia. Eu pretendo seguir a ordem em que os livros estão colocados nas nossas Bíblias aqui no Brasil. Portanto, vamos nos iniciar no livro de Gênesis e concluir no livro de Apocalipse. A versão que eu vou utilizar é a versão Almeida Revista e Atualizada. E a minha Bíblia tem anotações de rodapé do saudoso e querido pastor Russell Shedd, uma importante figura na educação cristã aqui do nosso país e que influenciou gerações, dentre as quais eu me incluo. Esse projeto não é um projeto que tem o objetivo de trazer interpretações da Bíblia, ou mesmo trazer comentários daquilo que está sendo lido, ou pensamentos meus, ou pensamentos de teólogos. Mas o objetivo, como eu disse, é que você consiga ler a Bíblia inteira. Muitas pessoas têm muita dificuldade de ler a Bíblia do início ao fim. E às vezes elas até iniciam esse projeto, mas talvez porque pegam no sono lendo sozinhas, ou não tem alguém que as acorde, ou, enfim, por qualquer que seja o motivo, não conseguem concluir esse sonho. E talvez com a ajuda de um amigo você consiga chegar até o fim, e eu estou aqui me oferecendo para ser exatamente essa pessoa, esse amigo que vai te acompanhar de Gênesis a Apocalipse. Então eu te convido nesse momento para fechar seus olhos, orar comigo e em seguida darmos início à leitura da palavra. Querido Deus, é em nome do Teu Filho Jesus Cristo que te oramos, pedindo sabedoria, discernimento, que Tu possas abrir o nosso entendimento para ler e compreender a Tua palavra. Traz para as nossas vidas, Senhor Deus, crescimento espiritual e maturidade, Senhor Deus, através da renovação diária, Senhor. Dá-nos conhecimento, Senhor Deus, para podermos viver de maneira digna, correta, aos Teus olhos, amando o Senhor acima de todas as coisas e compartilhando este amor que vem de Ti com o nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 1 inteiro, até o versículo 3 do capítulo 2. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo:
sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera.